Nós vivemos um século onde, momento na história onde até mesmo alguns especialistas dizem que ansiedade, que angústia são doenças deste século, as principais doenças e enfermidades deste século. Teve um poeta que escreveu há cerca de um século e meio, 2 séculos atrás, que a origem de toda angústia é a perda de contato com a verdade. A origem de toda angústia é a perda de contato com a verdade. Hoje em dia nós vivemos muitas vezes vidas de aparência. Tenho certeza, principalmente aqueles que amam redes sociais, que muitas vezes o que se posta no Facebook, no Instagram, seja lá qual rede social o irmão usa, nem sempre retrata a sua vida particular. Muitos de nós às vezes colocam a cabeça no travesseiro, todos com certeza já colocaram a cabeça em seus travesseiros e em algum momento não conseguiram pegar no sono, preocupados com alguma coisa do seu dia a dia, com alguma doença na família, com alguma situação no seu emprego. Muitos passamos por angústias. Às vezes olhamos, como eu falei hoje de manhã em nosso grupo de oração, na rua nós conseguimos sorrir para as outras pessoas. Sorrimos, dizemos, não, está tudo bem quando nos perguntam como está a nossa vida, mas chegamos em nossas casas e talvez ao invés de sorrir, preferimos chorar. Angústias é um sentimento muito presente em nossos dias, ainda mais em dias onde muitas vezes a gente perde contato com as pessoas, a gente vive uma vida correndo, 8 horas por dia trabalhando, às vezes mais, 2, 3, 4 horas dentro de um transporte público. Chega em casa, você mal teve contato às vezes com a pessoa que trabalhou com você, porque às vezes você precisou fazer atividades que você não conseguia falar com ninguém. Chegamos em casa, não conseguimos dialogar com as pessoas de nossa casa. Chegamos em casa, não abrimos a Bíblia, não oramos, não dialogamos com Deus. Vamos dormir e a vida continua, nós isolados, sozinhos, vivendo nossas angústias. Para o mundo sorrindo, sozinhos chorando. Hoje eu inicio uma pequena série dentro do livro de Juízes que é sobre a vida de Gideão. Gideão foi um homem que em algum momento teve uma vida sozinho de angústia. Uma vida que fora parecia uma coisa, mas sozinho sua vida era outra. Nosso texto começa no versículo 1 desse capítulo 6. E como todos os textos que a gente leu em Juízes até agora, começa com: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Versículo 1 então diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Do versículo 1 ao versículo 6 eu vou chamar essa sessão de um inimigo muito poderoso, um inimigo implacável, um inimigo que ninguém pode muitas vezes sozinho resistir, os midianitas. Versículo 7: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Do versículo 7 ao versículo 10, um profeta anônimo, um profeta sem nome. Diferente da maioria dos profetas da Bíblia, esse profeta não tem um nome para ele. Versículo 11:
Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra que foi lida, sabendo que ela é regra de fé e prática para nossas vidas e sabendo que ela pode instruir, ó Pai, cada ato de nossas vidas. Se vivemos vidas em angústias, ó Pai, a sua palavra nos traz paz, porque ela é a sua palavra e o Senhor é paz. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro de Juízes, como nós vimos até agora, apresenta uma sequência de homens e mulheres que foram utilizados por Deus para livrar o povo de Israel. Esses são os juízes. Até agora nós vimos um povo livrando um homem livrando a coletividade, ou seja, a atenção é para um homem, mas ele atua em favor da comunidade. Nós vimos, por exemplo, Eude, homem canhoto, nós vimos Débora, nós vimos Baraque e outros homens como Tiniel e assim como Caleb. Várias pessoas que Deus levantava para livrar o povo de Israel da opressão dos inimigos. Agora nós vemos um homem diferente destes. Até então, todos os líderes que Deus levantou, eles eram desprezados pela sociedade de certa forma, tirando Otiniel, que era de uma boa família, a grande família de Caleb, que era fiel a Deus. A gente viu Eude, homem canhoto, que era desprezado pela sociedade por ser canhoto. Geralmente as pessoas são destras e provavelmente Eude tinha uma deficiência do lado direito. Nós vimos Débora e Jael, mulheres que naquela época não pegavam espada, uma delas inclusive cravando na cabeça de Císera, na fronte de Císera, uma estaca e livrando o povo de Israel soberanamente, porque estava a serviço do Senhor, era o Senhor que estava com eles. Agora nós vemos o primeiro personagem do livro de Juízes que não é desprezado pela sociedade, mas até mesmo naquele momento talvez parte da sociedade, no sentido de ser valorizado pelo que fazia, Gideão. Só que tinha um problema, esse Gideão não era um homem extremamente confiável. A gente vê ele levantando dúvidas, a gente vê ele angustiado, a gente vê ele um homem duvidoso. Por isso eu chamo a terceira parte do versículo 11 ao versículo 4 de um homem angustiado,
com dúvidas e duvidoso. O homem angustiado com dúvida e duvidoso. Mas a primeira parte fala de um inimigo poderoso, implacável, que destruía o que via pela frente, e estes eram os midianitas. Versículo 1 nos lembra sempre que o povo de Israel voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. E como nós lemos em nossa liturgia, logo no primeiro texto dessa manhã, às 9 horas da manhã em ponto, nós vimos que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e Deus já tinha prometido a respeito disso que, se o povo se apartasse de Deus, ou seja, seguisse outros deuses, Deus destruiria o povo. A gente já viu pelo menos 5 movimentos de Deus destruindo o povo. Esse aqui é o 5º. O povo se dobra perante os deuses. Busca os deuses dos outros povos, cujo Deus mandou destruir. Mas o povo prefere dizer assim: não, é mais alguém para fazer parte da nossa aliança, é mais alguém para nos ajudar nas guerras, vamos deixar eles aqui dentro. Só que o povo começa a servir a estes deuses das outras nações. E então despertam a ira do Senhor. E o Senhor falou que destruiria o povo. Então o Senhor nesse momento levanta os midianitas contra o povo de Israel, contra a família de Gideão e todos que estão naquela região. Versículo 1 vai dizer que ficaram 7 anos submissos, quase que escravos dos midianitas. 7 anos sem ter a liberdade de fazer o que quer. 7 anos tendo que pagar impostos elevados. 7 anos tendo suas colheitas saqueadas, suas casas roubadas, seus filhos, seus familiares, muitas vezes levados escravos. 7 anos. Mas durante 7 anos, como a gente viu já no livro de Juízes, e algo bem repetitivo, o povo prefere ficar anos e anos e anos sofrendo, a se arrepender e voltar ao Senhor. A gente viu que antes foram 18, foram 20, foram 8, agora é 7. Mas é só por uma família que há uma diferença. Os outros vão continuar muitos anos ainda sofrendo com os midianitas. 7 anos sofrendo, mas sem buscar a ajuda do Senhor. Versículo 2 fala que o domínio dos midianitas prevalecia sobre Israel. Fizeram, e por conta dessa perseguição, por conta dessa, escravização de Israel, os israelitas começaram a pensar assim: eu tenho uma forma de talvez não ser saqueado todo ano na colheita. Talvez a gente consiga fazer aqui umas proteções, fortificações, uns celeiros escondidos, para que quando a gente colha, a gente consiga esconder, e quando os midianitas vierem contra nós, eles não levarem, porque eles vai estar escondido ou protegido. Então o povo de Israel começou a fazer algumas obras para tentar diminuir as suas cargas, para tentar diminuir o seu trabalho de um ano trabalhando, plantando, colhendo, para então vir o inimigo e levar em alguns instantes. Vamos fazer fortificações, é o que diz o versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Vamos esconder nosso alimento. Versículo 3: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Qual o sentimento quando você trabalha, faz algo o dia inteiro, então chega no final, você vê que ou não foi valorizado pelo seu chefe, ou então você descobre que algo deu errado no caminho e você tem que às vezes refazer tudo que você já fez, ou então alguém leva os louros, os créditos pelo seu trabalho. Você fez algo, mas alguém diz: eu que fiz. Pense em algo que você faz no seu dia a dia que talvez já aconteceu isso. Aqui era pior, porque aqui não era apenas o fruto do seu trabalho que ia embora, ou os créditos ia para alguém, o sustento ia para alguém. É como se você trabalhasse o mês inteiro e então viesse alguém no final do mês e diz: o seu salário é meu. O seu salário é meu. Um ano inteiro de trabalho, tudo ia embora, ovelhas, bois, cabritos, tudo aquilo que podia servir de sustento. Durante 7
anos. Não foi algo pontual que passou. 7 anos passando por isso, tendo que provavelmente mendigar aos povos vizinhos para ter sustento. Talvez ter que trabalhar um pouco mais para então construir essas fortificações e guardar um pouco para conseguir proteger pelo menos um pouco para sobreviver. Mas lucro, benfeitorias, melhoras para o povo, nada disso. Lembrem-se, naquela época não tinha reis. Naquela época cada um fazia o que queria. Mas dessa vez o povo fez junto fortificações. Não foi cada um fazendo o que queria, mas o povo se uniu, porque o povo inteiro estava angustiado. Não era apenas uma pessoa, mas o povo inteiro. Versículo 5. Por que eles estavam angustiados? Pois subiam com seus gados e tendas, e os midianitas vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Era um povo numeroso. E é muito interessante que o autor do livro dos Juízes coloca assim: eles são tão numerosos que parece um enxame de gafanhotos. Naquela época os gafanhotos, até hoje tem em alguns lugares, arrasavam plantações inteiras. Tem numa cidade no estado do Alabama, não sobre gafanhotos, mas sobre um besouro que destruía plantações de algodão. Essa cidade, para nunca se esquecer do que acontecia, construiu uma estátua do besouro, para falar assim: naquele momento foi a nossa maior angústia, não sobrava plantação de algodão. Eles fizeram, a gente geralmente faz monumentos a pessoas grandiosas, poderosas, né, que às vezes trabalharam para nos ajudar, mas não, aquele povo fez uma estátua de um besouro, para lembrar do sofrimento que tiveram, mas também lembrar de uma oportunidade. Gafanhotos era esse exército. Vinham, e o final do versículo diz assim, versículo 5: entravam na terra para destruir. Não tinha outro objetivo. O único objetivo era destruição. O único objetivo era fazer o povo sofrer. Talvez dentro desse objetivo não era nem mesmo ter mais sustento. Eles eram um povo numeroso, provavelmente tinham sustento de sobra, mas o objetivo era a destruição. Vamos ampliar a imagem do trabalho que você faz arduamente durante um mês e vem alguém e rouba o seu dinheiro, e você descobre que ele leva o seu salário não para sustentar a sua casa, que às vezes está passando por dificuldade, mas para esbanjar esse dinheiro em festas, ou então simplesmente para queimar esse dinheiro, simplesmente para ver você sofrer. Os midianitas faziam isso com o povo de Israel. Vinham como gafanhotos para destruir a terra. Não era para conseguir algo proveitoso apenas. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado. Não foi pouco, foi muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, diante de um inimigo implacável, que durante 7 anos vinha todo ano roubar colheita, roubar animais, simplesmente para destruir. O povo ficou 7 anos e só depois dos 7 anos clamou ao Senhor. Essa é a saga contada ao longo do livro dos Juízes, porque o coração humano é duro. Mesmo no momento de maior angústia, vendo alguém roubando o seu salário simplesmente para jogar fora, é melhor eu continuar do jeito que está, lutando sozinho, lutando com as minhas próprias forças. O coração humano é duro. O coração desse povo nessa época estava duro como uma pedra. Um inimigo implacável que trazia o quê? Angústia, sofrimento, destruição. Versículo 7. Deus, em sua misericórdia, olha para a coletividade. Ou seja, Deus olha para o povo de Israel, todas as pessoas, e fala assim: eu preciso lembrar deles. A eles, aliás, eu preciso lembrar a eles o que eu já fiz por eles. Mas isso para a coletividade. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra.
e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Algo que chama a atenção nesse texto é que esse profeta ele é anônimo. A gente tem vários profetas na Bíblia: Amós, Isaías, Zacarias, Ageu, todos profetas que vêm fazer o quê? Lembrar o povo do que Deus fez e lembrar o povo das promessas que Deus ainda cumprirá. Mas nesse momento vem um profeta anônimo, um profeta sem nome, falando assim: a nossa sociedade esqueceu de Deus. O destaque não está no profeta, ele é um anônimo. Talvez nem era um homem importante da sua época, como muitos dos profetas não foram. Amós era um boiadeiro, boiadeiro naquela época cuidava de ovelhas. Vivia numa região onde as pessoas colhiam frutas, sícomoros, eles nem plantavam, eles eram apenas colhedores. Provavelmente o salário deles era muito menor. Provavelmente esse profeta era mais um da sociedade. Só que Deus o levantou para dizer: a nossa sociedade está com um grande problema. A nossa sociedade se esqueceu de Deus. Comecei esse sermão, antes de ler o texto, dizendo a frase do poeta: a origem de toda angústia é quando a gente perde o contato com a verdade. No momento em que você não sabe mais o que é verdadeiro, ou o que vai acontecer, nisso se inicia a angústia. A sociedade dos nossos dias vive algo semelhante. O povo daquela época sofria com saques de inimigos. Os midianitas vinham como gafanhotos, roubavam tudo. A nossa sociedade vive um problema de não saber o que é verdade, de se afastar da verdade. Durante muitos séculos, aproximadamente 17 séculos, desde esse início da era cristã, durante 17 séculos a sociedade sabia qual a origem da verdade. Para os problemas do seu dia a dia, para as suas alegrias, para o que vivessem, eles sabiam que tudo tinha uma origem em Deus. Era Deus a resposta por ser Ele o Criador. Era Deus a resposta por Ele ser o soberano sobre a terra. Mas a partir do século XVIII, com um movimento chamado Iluminismo, as pessoas começaram a dizer: a verdade não está em Deus, a verdade está na razão do homem. A razão do homem não foi afetada. A razão do homem é plena. Aqui o homem é bom. Aqui o homem sabe tomar as decisões certas. Então tirou-se a ideia de a verdade vem de Deus, ou seja, o que Deus afirma é a verdade, o que a Bíblia afirma é a verdade, para a ciência diz a verdade. Deus, na mente da sociedade, Deus não falava mais a verdade, a Bíblia não continha mais a verdade, mas tudo que a ciência mostrava era verdade. Só que então vem uma grande tragédia do século XX, chamado Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde a ciência alcança os seus ápices, no sentido de desenvolvimento. As nações encontram o seu grande poderio da época em seus armamentos. As pessoas apoiam-se na ciência para dizer: a minha raça é superior à sua, como Hitler fez. Hitler apoiou-se em estudos científicos para dizer que os alemães puros eram melhores que os judeus e melhores que os outros povos. Mas as pessoas ainda acreditavam que existia uma verdade. Não sabiam mais que a verdade vem de Deus, não acreditavam mais nisso, mas acreditavam: a ciência é a verdade. Só que a Segunda Guerra Mundial mostrou que a ciência pode levar a caminhos muito obscuros, a tragédias muito grandes. Não estou dizendo que a ciência não fale nada bom, fala, mas a ciência não detém a verdade absoluta. Então as pessoas falaram assim: não existe mais verdade. Os irmãos talvez já ouviram falar de um movimento chamado Woodstock, que aconteceu na década de 60, quase início da década de 70, onde as pessoas diziam: o que importa é sexo, drogas e rock and roll. Não existe verdade. Cada um faz o que quer. Cada um tem a sua verdade. E desde então, cada um tem a sua verdade. Já ouviram uma famosa frase assim: todos os caminhos levam a Deus? Essa semana minha esposa falou comigo, acho que foi um rapaz do Uber, que disse: todos os caminhos levam a Deus. Ou então, já ouviram aquela frase assim: não,
sua é verdade também, mas o meu também é verdade. Ou uma coisa é verdade, ou ela é mentira. C.S. Lewis uma vez falou que Jesus Cristo, diante do que ele falou, ele deveria ser considerado 3 coisas: um impostor mentiroso, um lunático ou a verdade. O que ele falou tem que se enquadrar em umas 3 coisas: ou ele falou mentira, ou ele então era um louco dizendo que era Deus, ou ele então realmente é Deus. Jesus Cristo nunca falou há várias verdades. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. O grande problema de nossa sociedade é que ela se afastou dessa verdade, assim como os juízes se esqueceram do que Deus fez. Como diz o versículo 8: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios, de Faraó, de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos dei essa terra. Eu fiz tudo isso por vocês. E disse: mais do que isso, não é só pelo que eu fiz, mas pelo que eu sou. Versículo 10: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. O grande problema de nossa sociedade atual, da angústia, é porque não sabe o que é a verdade, não sabe a esperança. A morte assusta, porque para eles a vida se restringe aqui. Chegar próximo à morte traz medo. Quando perde um ente querido, desespero. Basta você olhar a diferença entre o enterro de alguém cristão e a diferença de alguém que não era cristão. O desespero que está no rosto dos familiares, o choro que você escuta muito longe. Uma vez eu vi isso, a diferença dentro de um velório de um cristão, só que a mulher que chegava não era cristã. A família inteira louvando a Deus porque sabia após a morte algo muito melhor. Mas para aqueles que não creem, após a morte há o nada, e o nada assusta, porque o nada não é fita. Um povo que se afastou da verdade. A origem de toda angústia é um se afastar da verdade. Versículo 11. Caminho para o final desta mensagem. Primeiro, um inimigo implacável, poderoso, que só tinha por objetivo destruir. O que ele trouxe? Angústia. Deus se preocupou com a coletividade e enviou um profeta. Alguém para lembrar o povo: Deus falou tudo isso, mas vocês estão vivendo isso porque vocês não ouviram a voz de Deus. Vocês se afastaram da verdade. Um profeta anônimo. Mas então, para um homem em Israel, Deus aparece Ele mesmo, na figura do seu Filho Jesus. O Pai nunca se revelou a ninguém, mas o Filho é quem revela ao Pai. Por isso, eu vou tentar explicar um termo que se chama, uma expressão, o anjo do Senhor, um personagem que aparece nesses últimos 14 versículos. Versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para o pôr a salvo dos midianitas. Veja que a angústia não é assim: como o nosso povo vai se sustentar? A angústia de um indivíduo sozinho no seu quintal, malhando o trigo, ou seja, amassando, guardando bem apertado para conseguir esconder dos midianitas. Ele estava angustiado nessa cena. É uma ideia de alguém que faz as coisas apressado para conseguir guardar, para não ser saqueado. Esse é você, talvez, na sua casa, quando você sai da rua, parou de sorrir para os outros e dizer está tudo bem, então você precisa chegar em casa e dizer assim: não está tudo bem comigo. E você se derrama em prantos, coloca a cabeça no travesseiro e talvez não dorme. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, e aqui vem o grande ponto: o Senhor é contigo. Não é para lembrar do que Deus fez no passado, como o profeta fez. O profeta disse:
O Senhor tirou do Egito, o Senhor te livrou da mão dos que te oprimiam, o Senhor prometeu tudo isso, mas vocês não ouviram. Agora o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e fala: o Senhor é contigo agora. Não é o que ele fez no passado e não é o que ele está prometendo no futuro, mas é o agora. 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. E aqui começa aquilo que eu falei, né? Já passou a ideia do angustiado, porque está fugindo, está guardando as coisas para se livrar dos midianitas. Agora começa o Gideão duvidoso, e que vai ser a principal característica de Gideão. Nosso próximo sermão em Juízes vai lembrar daquela história que Gideão fala: Senhor, se o Senhor vai comigo mesmo, eu vou colocar aqui um punhado de lã, se aparecer molhado no outro dia, então ok, o Senhor vai comigo. Daí no outro dia aparece molhado. Não, mas se o Senhor vai comigo realmente, eu vou colocar mais um pouquinho de lã aqui, só que agora vai aparecer molhado o gramado, não a lã. E acontece isso. E ele faz isso 3 vezes, para ter certeza que Deus vai com ele. Aqui é o Gideão duvidoso. Como eu vou ter certeza que o Senhor é comigo? E ele pergunta assim, 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, veja, a pergunta não é se o Senhor é comigo, mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O que está na mente de Gideão? A pregação do profeta, alguns instantes atrás. O profeta falou: o Senhor vos tirou a vocês do Egito. O anjo do Senhor se apresenta a Gideão dizendo: eu sou contigo, com você, por enquanto. Não fala do povo, com você. Mas a dúvida de Gideão é: como o Senhor é conosco? Não é com vocês. O povo se afastou inteiro de Deus. O Senhor é contigo. Tem uma diferença nisso. O Senhor não é com Israel nesse momento. O Senhor é com você, Gideão. Versículo 14. Então se virou o Senhor e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aqui eu começo a explicar o porquê do anjo do Senhor ser o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aparece o anjo do Senhor a Gideão. A Bíblia vai falar que ninguém viu o Pai, então a gente já descarta a primeira pessoa da Trindade. Mas a gente vai ver que essa pessoa diz assim: o Senhor é contigo, para Gideão. Só que agora o anjo do Senhor fala: não sou eu que estou te enviando? Porque ele reconhece que ele é o Senhor. E vai ter mais uma característica para frente. Mas vejam por enquanto até aqui. 15. E ele lhe disse, mais uma vez: ai, Senhor meu. Agora ele entende. Com que livrarei Israel? Só que começa a colocar os empecilhos. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Precisa repetir: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Esse versículo, se os irmãos puderem destacar, o eu estou contigo, como se fossem um só homem, ele é extremamente importante. Hoje, na nossa liturgia, nosso irmão Fernando leu para a gente Isaías 9, versículo 4, que diz que o Senhor nos livrou do jugo que nos oprimia, como nos dias dos midianitas. Por quê? Isaías relembra o que vai acontecer um capítulo para frente, em Juízes 7. No dia dos midianitas a gente vai ver isso. Diz que Gideão reúne 300 homens para ir com ele, para a batalha contra os midianitas, contra aqueles que vinham como gafanhotos, de tão numerosos que eram. Os midianitas vinham como gafanhotos, e Gideão, diante da palavra do Senhor, vai com 300 homens. Diz que o Gideão e seus 300 começam a gritar: por Israel, pelo Senhor e por Gideão, com as suas espadas para o alto. E os midianitas que estavam acampados no escuro começam a se assustar e dizer: é Gideão que vem contra nós. E começam a se assustar a ponto de um começar a brigar com o outro.
Os 300 homens de Gideão não matam um midianita sequer naquele momento. Os midianitas se degladiam. Por quê? A gente vai ver depois. O Senhor colocou confusão entre os midianitas. Os midianitas são destruídos daqui a pouco, mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é um homem angustiado, com dúvidas, diante de um inimigo implacável, com um profeta que acabou de dizer que o Senhor era com ele, mas ele olhava assim: e os midianitas que estão oprimindo a gente? Como o Senhor é conosco? Mas não era conosco, era com ele. A gente está vendo um homem nas suas angústias pessoais. Versículo 17, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Mais uma vez, vamos duvidar. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. O anjo do Senhor bem paciente diante de um Gideão. Interessante que Deus não teve toda essa paciência com Moisés. Moisés teve um chamado bem parecido. E Moisés falou: mas Senhor, eu não sei falar. Senhor, o que eu vou falar para os outros quando eu chegar na frente de Faraó? O que eu vou dizer? Quem me enviou? Deus se ira com Moisés e fala: ok, você não vai falar, quem vai falar é Arão no seu lugar. Aqui a gente tem um anjo do Senhor até que bastante paciente. 19, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Então Gideão traz uma oferta, mais uma vez, na dúvida sua, nas suas angústias que geram dúvida, e fala: Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, está aqui a oferta. Então o anjo do Senhor realiza o que é normal, consumir. A ideia de consumir é deixar na cinza aquilo que foi trazido, com fogo, até virar tudo cinza, virar tudo pó. 22, e aqui mais uma vez a gente destaca o porquê esse anjo do Senhor é o próprio Deus, e como Calvino muito bem disse há 5 séculos quase atrás, é o Filho de Deus. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. É certo que quem via anjos naquela época não morria. Ninguém que via um anjo normal, não estou falando do anjo do Senhor, ninguém que via um anjo morria. É só a gente lembrar de Abraão, que 3 anjos vêm até ele, 2 vão para Sodoma, 1 fica com ele, e o que fica com ele é justamente o anjo do Senhor. E é muito interessante, 2 vão e fica 1, então eram 3, na ideia, alguns vão dizer que até mesmo da trindade, 2 vão para destruir, 1 fica consolando ou acompanhando Abraão. A gente vê outros anjos aparecendo, diz que um anjo aparece até mesmo para a jumenta de Balaão, no caminho, impedindo. Em outros momentos a gente vai ver anjos aparecendo a Jacó. Jacó vendo uma escada com muitos anjos subindo e descendo. Os pastores, quando Jesus Cristo nasce, aparece uma milícia que era um exército dos anjos cantando paz na terra entre os homens porque nasceu o Salvador. Anjos e mais anjos aparecem, nunca ninguém, e todo mundo sabe que não vai morrer. Por que Gideão diz: ai meu Deus, certamente morrerei, porque vi face a face o anjo do Senhor? Gideão chegou à conclusão de que era Deus, e ninguém que viu a face de Deus ficou vivo, a não ser pela misericórdia de Deus. Isaías foi alguém que viu Deus no trono, e diz que Isaías falou assim: ai meu Deus, porque vi ao Senhor e sou homem de lábios impuros. Que a gente vê o anjo, um dos anjos ao redor do trono, tocando com uma tenaz na boca para purificar, e diz: Senhor, perdoa os seus pecados, você não vai morrer.
Gideão tem a plena certeza de que nesse momento de angústia, com todas as dúvidas, não é apenas um anjo que está com ele, é o próprio Deus, porque ele fala assim: eu vou morrer, eu vi a face do Senhor. 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e ele chamou de O Senhor é Paz. Fazer um altar é você ter a certeza de que Deus está naquele lugar. Os altares representavam os santuários naquela época. Tinha o tabernáculo, mas o tabernáculo provavelmente nessa época já estava abandonado, porque o povo estava cultuando outros deuses. Então, pessoas que se encontravam com Deus de alguma forma construíam um altar e ofereciam sacrifício ali. Exemplo de que Deus encontra-se no altar é que Jacó, logo depois daquele encontro com os anjos, né, na escada de Betel, que ele chama Betel porque é a casa de Deus, tem um outro momento em que ele se encontra com o anjo que degladia com ele e fere ele na coxa, e ele constrói um altar, e mais do que dar um nome como o Gideão colocou aqui, o Senhor é Paz, Jacó chama o altar de Deus, porque ele sabe que um altar só é construído onde Deus está. Gideão, o homem angustiado, o homem com dúvidas, o homem duvidoso, porque é isso que a gente vai ver no seu caráter pouco mais à frente no livro. Vai dizer que Gideão se proclama rei, sem existir rei na época, ou seja, ele mesmo diz que ele é o poderoso sobre Israel. Mas isso é algo para frente. Mas agora um homem com angústias e com dúvidas olha para tudo o que foi falado a ele. O Senhor é contigo, o Senhor te enviou. Ele esquece da ideia: mas cadê o Senhor que não está conosco? E ele fala: aqui o Senhor está, por isso o Senhor é paz. Meus irmãos, concluo esse sermão com uma aplicação. Muitas vezes nós passamos por dificuldades que, como eu falei no início do sermão, a gente sorri para os que estão de fora, mas para os que estão dentro da nossa casa ou para nós mesmos, a gente chora, porque é mais forte do que nós. Gideão vivia numa sociedade que ele fazia parte. A sociedade o conduzia a essa angústia, porque a sociedade junto com ele adorava outros deuses. O que Deus faz com Gideão? O salva pessoalmente, o resgata pessoalmente. Tanto é que Gideão é um dos personagens da Galeria da Fé de Hebreus 11. Não se fala nada, mas fala assim: pela fé, Gideão, Baraque e tantos outros que eu não consigo citar o nome, o texto vai dizer porque me falta tempo. Gideão está entre os heróis da fé. Deus só dá fé para quem ele salva. A gente vai ver que Gideão vai cair em vários erros depois disso, mas aqui ele tem um encontro pessoal com o Senhor. E o encontro pessoal de Gideão com o Senhor é um encontro que entende que Deus é um Deus de paz, que as angústias podem ser numerosas como forem, como eram os midianitas como gafanhotos, diante de Deus é como um só homem. E a proporção de Deus para o homem é infinitamente maior. A angústia que for, se ela for vivida com Deus, ela se torna mais leve do que uma angústia sem Deus. A angústia que for, se você reconhecer que Deus e não qualquer outra coisa, nem mesmo anjos que está com você, ela pode ser superada muito mais facilmente. Gideão, duvidoso, angustiado, cheio de dúvidas inquietantes, se tornou o líder do exército de 300 homens contra midianitas que eram numerosos como gafanhotos, porque ele reconheceu que Deus estava com ele. O que traz angústia para você atualmente? O que você coloca o seu esforço dia após dia, talvez ao seu casamento, talvez ao seu trabalho, talvez são seus filhos, que você fala assim: não, mas eu acompanho, eu educo,
eu converso, eu trabalho, mas no final é como se alguém vem e rouba o seu salário, rouba tudo o que você fez e joga fora. Talvez você caminhe com seus filhos dizendo assim: eu estou educando no caminho do Senhor, eu estou batalhando. Se você está educando no caminho do Senhor, batalhando com Ele, mas daí vem os amigos de fora e destroem tudo o que você ensinou. Ou então às vezes você está caminhando com o seu esposo ou a sua esposa, tentando viver um relacionamento bom, feliz, mas então você sabe que o seu esposo ou a sua esposa prefere às vezes estar com outras pessoas. Eu imagino que é difícil colocar a cabeça no travesseiro. Ou então você trabalha, você se dedica e você vê às vezes outras pessoas sendo promovidas, levando crédito no seu lugar. Ou então após trabalhar, vem um momento de crise e você perde o seu emprego. Qual a angústia que gera em seu coração? Gideão era alguém que trabalhou, estava malhando trigo, guardando trigo, protegendo para os midianitas não levarem embora. E o Senhor teve que falar assim: larga tudo o que você está protegendo e fica comigo, porque eu sou contigo. Nosso Senhor Jesus, no texto que a gente leu também na liturgia, João 8, 26 a 29, diz: uma das certezas que eu tenho é que o Pai está comigo. Por isso ele pôde dizer: seja feita a tua vontade, não a minha, porque ele sabia que a angústia que ele ia viver naquela cruz nem de longe se comparava com a bênção de ter a presença do Pai. Descanse no Senhor, viva suas angústias com o Senhor. Não digo que elas cessam. Os midianitas demoraram tempo para eles serem derrotados. Provavelmente a maioria das nossas angústias passa, algumas não, mas com o Senhor elas são muito mais suportáveis. Seja o seu filho que às vezes não te obedece mais, mas você está com o Senhor. Não adianta dizer assim: meu filho não obedece, mas eu não estou com o Senhor. Seja esposo, esposa, seja o trabalho, apegue-se ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos nesta manhã pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor ainda fará por nós, mas porque o Senhor é conosco. Que a promessa feita a Gideão, eu sou contigo, seja também a nossa. Como Jesus disse que o Pai é com ele, e por isso ele não temia nada, preferia a vontade do Pai à sua própria vontade. Senhor, seja conosco, não nos deixe caminhar sozinho. No momento em que nós desejarmos viver as angústias sozinho, corrige-nos, ó Pai. Como um pai disciplina o filho, faça assim também. Houve um homem na China com a igreja perseguida que orava por perseguição, que a igreja fosse perseguida mais, porque ele sabia que é nas lutas que se evidencia a verdadeira igreja, é nas lutas que evidencia-se o verdadeiro cristão, porque ele sabe que não adianta as fortificações, os celeiros, qualquer obra para vencer a angústia. A única coisa que importa é se o Senhor está conosco ou não. Senhor, se necessário, que tenhamos angústias, que tenhamos lutas, mas Senhor, não nos deixe esquecer que o Senhor é conosco. Essa é a nossa oração nesta manhã. No nome santo de Cristo. Amém.